A Igreja Congregação Cristã do Brasil é mais uma seita. É mais um movimento religioso falacioso que não prega o Evangelho de Cristo. E são muitas as heresias difundidas por este segmento falacioso. Esta organização religiosa filantrópica foi fundada em 1910, em Santo Antônio da Platina, no Pará. O seu fundador foi o falso profeta Luiz Francisco. As heresias pregadas por esta seita religiosa são muitas, como por exemplo a doutrina errática da predestinação. Como o seu fundador, o maçom pentecostal e falso profeta Francisco, acreditava na doutrina da predestinação, obviamente ele colocou este ensino errático no seu dogma teológico. Luiz Francisco acreditava que todos os seres humanos já nascem com seu destino traçado por Deus, ou seja, alguns nasceram para serem salvos e outros nasceram para serem condenados. E este tipo de ensino foi colocado no segmento sectário falacioso da Igreja Congregação Cristã do Brasil. No caso desta doutrina errada, a Congregação Cristã do Brasil ensina erradamente que Deus já predeterminou algumas pessoas para a salvação e outras pessoas para a perdição. E tudo isto antes do nascimento. E toda a sua vida já foi planejada antes de sua concepção. É claro que isto é heresia, porque segundo os evangelhos não existe esta predestinação na Bíblia. Essa tese é erroneamente aceita por João Calvino e Agostinho de Hipona. E infelizmente esta heresia entra na Congregação Cristã do Brasil. E há muitos textos bíblicos que derrubam esta teologia farsante da predestinação, como por exemplo 1 Tessalonicenses 5, versículo 9, Atos 17, versículo 30, Apocalipse 22, versículo 17, Apocalipse 2, versículo 10, Jeremias 21, versículo 8, Mateus 7, 21, Ezequiel 18, 32, João 3, 16, 2 Pedro 3, versículo 9, 1 Timóteo 2, versículo 4 e etc, e etc. Foi com esta perigosa doutrina de predestinação que no ano de 1415 se iniciou em Portugal a escravidão do povo negro. E até hoje, século XXI, nós colhemos este resultado deste tipo de visão racista e segregacionista. Como estamos falando de um movimento religioso, obviamente não terá estudo da Bíblia, porque na Congregação Cristã do Brasil, eles não leem e não estudam as Escrituras. Eles dizem que não estudam a Bíblia para que o Espírito Santo os faça entender tudo claramente e que não podem ser influenciados por nada. Eles dizem também que devem se ater apenas aos 4 evangelhos, porque neles estão as palavras ditas por Jesus. Eles não aceitam toda a Bíblia como palavra de Deus. Eles defendem a ideia de que o ancião, que é o líder de sua denominação, não precisa de nenhum tipo de estudo para pregar o Evangelho. Eles dizem que todo o conhecimento necessário é dado diretamente pelo Espírito Santo, sem precisar ler, estudar ou se instruir. Meus irmãos, não podemos ser ignorantes, não podemos ser parvos, indoutos, mentecaptos e nem obtusos. É bíblico que nós temos que ser inteligentes, intelectuais e cultos. Mateus 22, 29, João 5, 39, 2 Pedro 3, versículos 17 e 18, 2 Timóteo 2, versículo 15 e Apocalipse 1, versículo 3. Quanto à salvação, eles não acreditam que alguém possa dizer que já está salvo em Cristo Jesus, quando convertido. Ou seja, você é convertido a Cristo, totalmente convertido a Cristo, você não pode dizer que você é salvo. Eles falam que isto é arrogância e é errado dizer tal palavra. É claro que eles estão errados, pois está escrito que nós temos sim o poder de dizer que somos salvos em Cristo. Efésios 2, versículos 8 e 9, Romanos 10, versículo 10, Romanos 10, versículo 13 e Joel 2, versículo 32. O que pega mesmo na
Congregação Cristã do Brasil é a questão do véu. Não é errado alguém usar o véu e nem errado usar o tal do véu para rezar, orar ou sei lá o que. Mas é errado fazer disto um comércio, que é um comércio, e também uma obrigação religiosa. Não há nada na Bíblia que obrigue que um ser humano tenha que usar um véu, no sentido religioso falando, para adorar a Deus. Não existe isso. Nós somos livres para adorarmos a Deus, desde que o façamos em espírito e em verdade. É claro que esta heresia, que na verdade é mais um comércio também, está baseado erroneamente em 1 Coríntios 11, do 1 ao 16, que eles fazem deste comércio do véu uma teologia e um ato institucionalizado em caráter religioso. O que acontece na verdade é que nós temos livre acesso ao Pai, tanto homens quanto mulheres. Uma vez dentro do Evangelho e fora de religião, nós temos liberdade, pois o nosso Senhor nos chamou para sermos livres e podemos fazer a adoração a Deus da melhor forma que quisermos, desde que dentro do escopo doutrinário do Evangelho de Cristo e, claro, sem religião. Mateus 27:51, Marcos 15:38, Lucas 23:45, 2 Coríntios 3:13, 2 Coríntios 3, versículo 14 a 16 e Hebreus 9, versículo 3. Por não lerem Bíblia, eles, é claro, vão ter os seus dogmas religiosos voltados no sentimentalismo. Toda religião é assim. Toda religião é voltada em usos e costumes e sentimentalismo. É o eu sinto de Deus, eu recebi uma revelação, não é o está escrito. Na Congregação Cristã do Brasil, eles acreditam em revelações, sonhos, profecias e na tal ação do sentir de Deus. Ou então a famosa frase que os religiosos usam: no meu entender é assim, na minha visão é assim, no meu pensamento é assim. É o tal do eu penso assim, ou eu sinto assim, ou pra mim é assim. E nunca está escrito, e nunca dizendo assim está nas escrituras. Eles colocam o sentimentalismo religioso em detrimento da instrução. Nada contra as pessoas serem dadas ao sentimentalismo, mas sem uma instrução bíblica, sem uma base de uma leitura, aí fica complicado. Dificilmente na Bíblia vamos ver um profeta que terá uma revelação ou profecia sem se instruir. Todos os profetas de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, eles eram instruídos, cultos, letrados, acadêmicos e inteligentes. Os próprios apóstolos, eles eram doutos e versados nas escrituras. Ai, mas eles eram pobres, eles não tinham instrução. Sim, eles eram pobres e incultos, mas tiveram 3 anos de aulas com Jesus Cristo. Jesus Cristo foi professor deles por 3 anos. Eles aprenderam com Jesus Cristo que a leitura é importante. Ser versado na literatura é de suma importância. É um perigo esse negócio de sentimentalismo religioso. Jeremias 14:14, Jeremias 23:16, Lamentações de Jeremias 2, versículo 14 e Colossenses 2, versículo 18. Eles também pregam a questão da salvação pelas obras. Toda religião é assim, não importa. A salvação vem pelas obras e não por meio da fé em Cristo. É defendido neste segmento religioso que para ser salvo você precisa ter boas obras. Você precisa de suas próprias ações para ser salvo. Sabemos que isto é mentira. Nós não temos o poder de nos salvar. Efésios 2, 8 e 9 é bem claro quanto a isso. É claro que nós temos que ter boas obras, bons comportamentos e bons testemunhos, porque estas ações que não nos salvam são claramente o efeito daquilo que somos. O cristão autêntico, ele vai ter por obrigação boas obras, bons testemunhos. Ele vai dar o exemplo, ele vai ser o exemplo, porque é o efeito de sua conversão a Cristo. É o efeito de este ser uma nova criatura. Por que você tem que ter boas obras? Porque você é cristão. E o cristão dá bom exemplo.
O cristão é o exemplo. O cristão tem por obrigação ter boas práticas, ter bons comportamentos. É por isso, mas não salva. As obras não salvam. E nessa religião é ensinado justamente isto. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.